Bom dia a todos. Eu cumprimento o Colégio do 4510, nas figuras do Marcos Carqueri, do Nestor Amarilho, do Dermeval, que foi meu colega de turma, lá no longínquo século XX. Nós fizemos a transição do século XX para o século XXI, segundo as más línguas. Então, nós já estamos bem na categoria dos veteranos. Eu quando falo de IA, eu costumo jogar um monte de dados e estatísticas e gráficos e comparações. Hoje eu decidi tomar um caminho um pouco diferente, porque às vezes eu mesmo me canso das minhas apresentações e eu tenho que bolar, às vezes, apresentações um pouco diferenciadas, talvez até refletindo a experiência que eu tenho e do privilégio de ter como curador e como diretor. Eu já entro agora no 6º ano a serviço do Rotary, 4 como curador, 1 como diretor, e agora estou entrando no meu 2º e último ano como diretor, e tenho tido a oportunidade de pertencer a N comitês. Ao todo foram 14 comitês, entre Fundação Rotary e Rotary International, comitês de planejamento estratégico, programas, finanças, investimentos, auditoria, juventude, premiações, parcerias, enfim. Hoje eu tenho um mapa bastante completo na minha cabeça, ainda que imperfeito, claro, que a nossa entidade é dinâmica, mas um mapa bastante completo do que acontece com o Rotary e do que eu imagino vai acontecer com o Rotary nos próximos anos. Eu me permiti filosofar um pouco nesse tema, viu, Nestor? Porque o desenvolvimento do Rotary é um termo mais genérico do que o desenvolvimento do DQA do Rotary. Ele é mais complexo, ele é mais abrangente, o DQA está inserido e é a principal mola, é o principal motor do desenvolvimento do Rotary, mas eu penso no Rotary como uma entidade multifacetada. O nosso principal ativo, sem dúvida alguma, é o rotariano. Mas nós temos repercussões em termos de serviço, de prestação de serviços à comunidade, de imagem, que repercute no DQA. E esse momento de Covid provocou um certo reflexo, né? E uma certa reflexão minha a respeito de como será a nossa entidade pós-Covid. Ao desenvolver esse material, eu cheguei à conclusão, pode ser precipitada, porque o Covid ainda está em andamento, está em desenvolvimento, mas que o Covid veio acelerar algumas mudanças que já estavam em andamento no Rotary. Ele é um catalisador, né? Ele é um acelerador do movimento de mudança que o Rotary já tinha desenvolvido em caráter embrionário. E que, pelas características da nossa população, ainda sofria alguma resistência. Nós sabemos que existe no mundo inteiro do Rotary ainda 2.900 clubes que não admitem mulheres. Como nós vamos enfrentar isso com uma presidente mulher agora, em 2002 e 2023, é um enigma, né? É um desafio para nós, porque representa uma contradição. Você ter uma mulher no topo da nossa hierarquia, que é a Jennifer Jones, e clubes que ainda são resistentes, são resilientes à introdução das mulheres nos seus quadros. Então, essa reflexão eu vou começar elencando, e obviamente toda classificação é subjetiva e sujeita à crítica, eu não estou pretendendo que essa classificação minha seja definitiva, mas ela incorpora algumas experiências
alguns ensinamentos e algumas reflexões que eu tenho tido a respeito de macro tendências, né, da nossa instituição. O que o Rotary está apresentando, segundo a minha ótica de 6 anos vivendo entre aqui e Evanston, o que o Rotary está apresentando ao mundo como forma de continuidade da sua instituição? A primeira é um processo de rejuvenescimento da marca. O Rotary tem 115 anos, orgulhosamente. Nós não podemos renegar o nosso passado, muito pelo contrário. Nas nossas fileiras passaram gente do calibre de um Walt Disney, né, de um John Fitzgerald Kennedy. O Rotary tem que ter orgulho do que ele fez no passado. Mas é como mais ou menos a marca Rolls-Royce. A Rolls-Royce fez os melhores carros do mundo durante muito tempo e a marca foi envelhecendo. E a Rolls-Royce precisou ser vendida para uma empresa alemã, algo impensável, né? Que uma empresa que é o sinônimo do orgulho britânico em fazer bom automóvel fosse vendida para uma máquina e para uma marca alemã, que é a BMW. E a BMW rejuvenesceu a marca Rolls-Royce. A marca Rolls-Royce hoje é uma marca que, além da tradição, ela carrega o que tem de melhor em termos de tecnologia embarcada no mundo dos automóveis. Então, é um exemplo bem sucedido de como uma marca foi rejuvenescida. O Rotary tem que seguir esse modelo. Nós temos que ter orgulho da nossa história, das nossas realizações, mas nós precisamos de um make-up, nós precisamos de uma nova apresentação da nossa marca. O segundo é agregar mulheres. O Rotary é uma entidade conservadora, reconhecidamente. Não há outra forma de você explicar que nós tenhamos levado 84 anos para agregar mulheres aos nossos quadros. Nós só o fizemos em 1989, no Conselho de Legislação de Singapura, porque fomos a isso forçados por uma sentença da Suprema Corte Americana, decretando a incidência do Equal Rights Amendment, que é a Lei dos Direitos Iguais, que é uma das emendas da Constituição americana, dizendo que o Rotary não poderia discriminar a entrada de mulheres nos seus quadros. Quer dizer, nós fomos forçados a admitir aquilo que a realidade já se mostrava 30 anos atrás. A terceira tendência macro é a incorporação dos jovens. Os jovens têm sido uma força de trabalho do Rotary há muito tempo. O Rotaract é de 68, né? E mais de 50 anos que os jovens nos acompanham. Mas a nossa forma de encarar a relação com os jovens mudou muito nos últimos 4, 5 anos e vai mudar mais ainda no futuro. O quarto ponto é a atração da diversidade. Nós, recentemente, agora em julho, o board teve um treinamento sobre equidade, diversidade e inclusão, um treinamento ministrado por um professor especialista nesse tópico, que é um pós-graduado da Universidade de Northwestern. Para aqueles que não sabem, a Universidade de Northwestern é uma das melhores escolas dos Estados Unidos. E, não por coincidência, a sede da Northwestern é a 5 quadras do edifício central do Rotary em Evanston. Então, ela é um tanque de pensamento, como diz os americanos, né? Um think tank, de estratégias e de novas tendências organizacionais. Então, nós estamos nos valendo do conhecimento desse pessoal especialista da universidade para elaborar uma política de atração de um público mais diverso para as fileiras do Rotary. O quinto ponto é a negociação de parcerias. O Rotary percebeu que durante muito tempo ele levou os programas nas costas.
Só que nós tivemos um aprendizado muito interessante que nos permitiu abrir pontes de relacionamento com grandes parceiros que talvez acreditem mais na nossa marca do que nós mesmos. Escalando programas. Eu vejo uma tendência muito grande da Fundação Rotária em fazer programas de escala. Escalando programas, uma tradução mal feita minha do inglês, scaling, no sentido de fazendo programas maiores, fazendo programas de maior impacto, fazendo programas mais significativos. E, por último, mostrando resultados. A nossa organização ela está, pouco a pouco, caminhando em direção a metas, objetivos, resultados, desempenho. Cada vez mais eu vejo uma métrica de avaliação como sendo um vetor ou um fator de indicação de lideranças. Aquelas lideranças baseadas única e exclusivamente na relação pessoal tendem a perder espaço na nossa organização. Nós estamos nos tornando uma organização mais objetiva, mais profissional, que mede impacto, que mede resultado, reconhece o resultado, mais o resultado do que o discurso. Então, vamos lá. Primeiro, rejuvenescendo a marca. Qual a imagem que nós queremos projetar? Eu vou colocar aqui uma imagem que era muito comum, e ainda é muito comum, aparecer nas colunas sociais. Essa imagem é da reunião dos Major Donors no Instituto de Brasília. Alegria, boa comida, festa, champanhe. Essa é a imagem do Rotary de quando eu entrei em 1980 no Rotary Club de Santo André. Éramos figura constante na coluna social. Ainda somos, na coluna social da cidade. E acredito que isso seja padrão, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Essa imagem, ainda que verdadeira e denotando um espírito extremamente positivo de congraçamento vinculado a resultado, ela projetou uma imagem de elite na comunidade que vê o Rotary como um clube que, antes de prestar serviço aos outros, presta serviço a si mesmo, que é exatamente o oposto do nosso motto, o oposto do nosso lema, dar de si antes de pensar em si. Mas essa imagem, e a imagem do Nestor aqui traçando uma cachaça, lá em San Diego, né? É uma imagem nossa, interna. Hoje, essa imagem pública é esta que nós queremos projetar ou é esta aqui? Essa é a imagem do Rotary que trabalha. Essa é a imagem que a comunidade quer ver do trabalho do Rotary. Essa é a imagem que projeta o Rotary como um ente poderoso de transformação social. Esta é a imagem de gente em ação, que dá de si antes de pensar em si. Então, o rejuvenescimento da marca Rotary e este programa de gente de ação, People of Action, trabalha nesse caminho, rejuvenescendo a marca de Rotary, apresentando-nos como uma entidade que está mais preocupada com o outro do que conosco mesmos. Então, esse é o primeiro ponto, rejuvenescimento da imagem. Agregando mulheres. As mulheres hoje representam 24% do quadro associativo do Rotary International. Nós temos que pensar da seguinte forma: não fossem as mulheres, hoje nós seríamos 900 mil rotarianos no mundo. O único fator que nos tem estáveis, em 1.200.000,
é o fato de termos quase 300 mil mulheres no nosso quadro associativo. Agora, agregar mulheres hoje em posição de rotarianas ou em posição de comando? Eu sou da escola de empoderamento da mulher com mérito. E eu tenho reconhecido o mérito das mulheres, não pela sua condição de gênero, mas pela sua condição de desempenho. Porque eu avalio homem e mulher pela mesma régua de resultado. E quando você mira o resultado e o mérito e abstrai a condição de gênero, você recompensa devidamente sem nenhum tipo de condescendência ou de benemerência. Eu acho que as mulheres no Rotary não precisam disso. Eu ajudei a indicar uma trainee leader, a Teresa Neumann. Eu ajudei a indicar a Maria Vital como integrante da diretoria da BTRF, não porque a Maria Vital é mulher, mas porque ela foi a maior doadora individual da Fundação Rotária no ano passado. 52 mil dólares do bolso dela, para a polio. Por isso ela foi indicada. Eu indiquei a Edith Campos para ser coordenadora regional da Fundação Rotária na Zona 24B, não porque Edith Campos é mulher, mas porque ela foi a maior arrecadadora da Fundação Rotária no distrito da Zona 24B, que mais arrecadou no conjunto dos 5 anos, que é o distrito 4760. Então, por trás dessas indicações, tem um racional de mérito e de desempenho. Não tem nenhum favor a mulher nenhuma. Eu não tenho esse tipo de abordagem. Quando a mulher for indicada, pode ter certeza que existe um racional de desempenho que lastreia essa decisão. Agora, as mulheres estão só no chão de fábrica? Não. E essas duas aqui são prova eloquente de que a mulher pode atingir o topo da nossa hierarquia. A da esquerda é a Brenda Cressy, que foi minha companheira no Conselho de Curadores da Fundação Rotária. Foi chair da Fundação Rotária, substituindo Ron Burton. Ela chegou a curadora da Fundação Rotária, não porque ela é mulher. Ela chegou à Fundação Rotária porque ela, das zonas 25 e 26, que estão responsáveis por 17 milhões de dólares de arrecadação no mundo inteiro, eu repito, 17 milhões de dólares nas zonas 25 e 26, que representam 4 vezes o que o Brasil arrecada, só nas zonas 25 e 26. Ela foi a líder de arrecadação anos a fio nessas duas zonas 25 e 26. Por isso, ela foi curadora e é curadora da Fundação Rotária. Então, a mulher não precisa atuar mais só como figurante. Ela está ocupando espaço. E a mulher da direita, todos conhecem, a Jennifer Jones, indicada agora para presidente, a primeira mulher em 117 anos, né? Completará 117 anos quando ela assumir. Até 1º de outubro, se não houver contestação, eu espero que não haja nenhum maluco disposto a contestar a candidatura da primeira mulher presidente do Rotary, mas existe uma obrigação estatutária que devemos seguir e à qual devemos obedecer. Ela será a primeira mulher presidente do Rotary International, por mérito, não por condescendência e não por favorecimento ou generosidade masculina. Ela chegou lá porque ela derrotou homens, porque ela tem um currículo excepcional que a qualifica para isso. Jovens, essa é uma foto quando eu estive no ERALP, que é o CONARC, a reunião dos rotaractianos da América do Sul espanhola.
eles fazem um trabalho de treinamento de dar inveja ao Guedes e o Guinness. Eu estou falando de Buenos Aires, agora em janeiro. Eles reuniram 350 jovens numa escola militar em férias, em Buenos Aires, para fazer a capacitação deles durante uma semana. Capacitação de uma semana direto. Os jovens do Rotaract hoje, eles conhecem o Rotaract de forma teórica e prática. Eles estão envolvidos e a incorporação dos jovens às fileiras do Rotary é uma decisão que, a exemplo da admissão das mulheres, é tardia, mas ainda bem que nós tomamos esse caminho. Os jovens hoje, eles têm um potencial de serviços e de agregar inteligência ao nosso processo decisório que nós ainda não experimentamos. O que tem havido de movimentação do Rotary em direção aos jovens nos últimos tempos? A área de meio ambiente da Fundação Rotária foi estabelecida depois de uma pesquisa que identificou que era a área favorita dos jovens. Esse foi o argumento final para que os curadores adotassem a área de meio ambiente como a 7ª área de enfoque da Fundação Rotária. Em 3 públicos jovens, esse foi o tema favorito. Rotaract, Alumni e jovens fora do Rotary. O primeiro tópico de preferência é o meio ambiente. Os jovens já começam a influir na nossa agenda, ainda que estejamos apenas iniciando a jornada de convergência dos interesses de Rotaract e de Rotary. A segunda, já como decorrência do processo de elevar o Rotaract à condição de parceiro e não mais de programa do Rotary, é a outorga de subsídios globais para clubes de Rotaract a partir de julho de 2022. Não existe melhor forma de você empoderar alguém do que dar dinheiro a esse alguém e fazê-lo responsável pelo bom uso dessa verba. É isso que nós estamos promovendo com o Rotaract. O Rotaract deixa de ter mão de obra barata, porque o Rotaract sempre foi mão de obra barata para o Rotary Club. Os Rotary Clubs recorrem ao Rotaract para fazer as suas ações junto às comunidades, mas o Rotaract participa hoje, como vocês veem aí, da Assembleia Internacional de San Diego, o presidente, eu e 3 líderes destacados do Rotaract no Brasil, o Felipe, o Henrique e o Lucas, que é o presidente da organização que congrega os 31 Rotaracts do Brasil e com quem eu mantenho contato permanente. 2, 3 vezes por semana, nós conversamos a respeito da formação do treinamento, formas de aproximação do Rotaract e do Rotary, como nós vamos promover uma conferência mundial do Rotaract no Brasil em janeiro. O Brasil foi escolhido como um dos 3 locais do mundo para fazer uma celebração mundial do Rotaract a pedido do presidente Roger Knack a mim. Obviamente com o engajamento de rotarianos e rotaractianos. O presidente espera que haja uma convergência de públicos. Ele não quer uma conferência só do Rotaract e nem só do Rotary. Ele quer uma conferência conjunta das 2 instituições participando. Então, os jovens hoje são uma força de trabalho considerável. Nós chegamos a essa conclusão por quê? Porque numa pesquisa de 2017, um banco de dados de 390 mil nomes de jovens que tinham sido beneficiados em suas vidas por ações do Rotary, como, por exemplo, o Rotaract, o Interact, o intercâmbio de jovens, ou bolsistas da Fundação, ou mesmo o RILA. Desses 390 mil, só 14 mil eram rotarianos.
um fracasso nosso na atração dos jovens. Então, essa foi a pedra basilar da decisão de aproximar os jovens do Rotary, porque nós temos esse contato, eles compartilham os nossos valores e certamente agregarão a sua visão à nossa entidade. Diversidade. Essa figura é o Inca Babalola, é sua mulher. Ele foi vice-presidente do Rotary no ano passado. O Rotary, como eu disse, de diversidade, nós vamos emitir um statement, uma declaração brevemente, que além de incorporar mulheres e jovens, nós temos que aumentar a diversidade dos nossos clubes, porque assim é a sociedade sadia do futuro. Uma sociedade moderna, sadia, que caminha para a igualdade, para a inclusão, para a diversidade, tem que considerar o tópico da diversidade como integrante dos seus valores. Esse valor foi integrado agora, vocês devem saber, nos últimos 2 anos, aos nossos 4 valores básicos, né? Serviço, liderança, companheirismo e integridade, foi adicionado o valor da diversidade. E nós vamos aprender a lidar com esse desafio e certamente vamos enriquecer-nos como entidade. Com a inclusão da área de meio ambiente entre as áreas de enfoque da Fundação Rotária, nós fizemos contato com a Coca-Cola via o Paulo Vilas, que é filho da Adélia Vilas, a primeira governadora mulher do Brasil, do Rotary. Ele é diretor técnico da Coca-Cola e nós fizemos uma conferência com o presidente da Coca-Cola, o senhor Henrique Brown. Eles gostariam que o Rotary ajudasse a Coca-Cola no projeto de eliminar a garrafa PET até o ano 2030. Com a inclusão do meio ambiente entre as áreas de foco da Fundação Rotária, vale ou não a pena emparcerar com alguém como a Coca-Cola? Então, nós temos que fazer programas de abrangência nacional. Eu adoro o Distrito 4510, mas nós não podemos fazer um projeto para o 4510 ou para o meu 4420. Nós temos que fazer um projeto para o Brasil. Nós temos que fazer um projeto que encampe os 53 mil rotarianos do Brasil. Esse é o meu desafio como diretor. Não pensar só no distrito. Eu tenho que pensar no país e escalar programas que os distritos façam com resultado para o nível nacional. E, por último, mas talvez, do ponto de vista filosófico, uma das mais importantes modificações que eu vejo e testemunho acontecer no Rotary, é essa frase do Paul Harris. Qualquer que seja o que o Rotary significa para nós, para o mundo será conhecido pelos resultados que ele alcançar. Nós somos fantásticos no discurso, nós somos ótimos na motivação e na emoção. Nós precisamos ter o mesmo desempenho no resultado. Eu vejo clubes, às vezes, se perderem no discurso, se perderem na motivação, se perderem no entusiasmo e não transformarem toda essa energia positiva em resultado. Nós só sairemos reconhecidos pelos resultados que nós apresentamos. Transformar palavras em ação. A melhor forma, segundo o Peter Drucker, de projetar o futuro pós-Covid é fazer esse futuro. E nós estamos fazendo esse futuro para o Rotary pós-Covid. Obrigado a todos. Eu cumpri os 30 minutos, usei tudo que vocês me deram, porque eu acabei de acordar, eu estou com toda a energia do planeta, por isso que eu pedi para ser o primeiro, viu, Nestor? Porque depois de 4 ou 5 lives, a gente vai perdendo um pouco a pilha com 63 anos de idade. Obrigado pela atenção.
Obrigado, grande amigo, diretor Mário César. O governador Nestor quer fazer a entrega para você de um certificado pela sua participação brilhante nesta manhã de trabalho conosco. Nestor. Tá. Bom, queria agradecer a presença do nosso grande líder, o diretor Mário César, que tem se destacado exatamente por essa disponibilidade, né? Ele sempre falou que nos 2 anos dele, ele tinha se programado a visitar pelo menos uma vez cada um dos 31 distritos rotários brasileiros, né? E na programação original dele, a visita seria para o Carqued e não para mim, porque ele tinha se comprometido a visitar a nossa conferência distrital. Por conta do Covid, desse mundo virtual e da transformação dos nossos clubes todos em e-clubs, acabou facilitando isso, né? E ele conseguiu, então, estar na conferência 19 e 20 e agora está aqui nesse seminário. Também acho que ele pediu para ser o primeiro horário, porque nós temos 4 eventos, que eu saiba, 4 eventos rotários hoje, no domingo de manhã, de 4 distritos diferentes. Então, com certeza, ele está convidado e convocado para sair correndo dessa sala e entrar, não sei se com o Sérgio Lely, com o Joel, mas alguém já pegou ele de jeito também aí, tá? Mário, então, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que você, com esse novo enfoque que você deu na sua palestra, né? Realmente o Covid veio acelerar mudanças, isso eu estou falando em todas as minhas apresentações de visitas oficiais. E aquilo que você também tem falado, uma palavra que você tem usado muito e eu tenho repetido também, a tal da capilaridade, ela se transformou como se fosse aí em mais uma identidade nossa, né? Mais um princípio nosso, quer dizer, nós chegamos na comunidade e grandes parceiros estão percebendo. Então, sem dúvida nenhuma, é por aí o negócio. Então, dizer que o 4.510 está disposto a fazer essa correção de rumo, né, e a seguir esses conselhos de macro tendências que você usou, tá? E assim, acho que você trocou o tema da palestra, porque quem ia colocar o dedo na ferida era o Adriano, que ia ser o último. Você já começou, então. Obrigado por tudo. E o último momento, assim, uma réplica de defesa, aquela taça de vinho foi tomada ao final da noite, depois de 12 horas sentado, tendo treinamento intensivo lá em San Diego. Então, ela era mais do que merecida. Nestor, eu não resisti a provocar você, Nestor. Nestor, ele bate ou assopro, é melhor. Tá, é a tática. Foi uma taça de vinho ao final da noite só. Mário, voltando a falar sério, muito obrigado mesmo. Você realmente é o nosso grande líder e está sempre à nossa disposição, sempre ensinando e sempre mostrando os novos caminhos do rock. Então, receba esse certificado virtual do 4510 e os meus mais profundos agradecimentos. Obrigado pelo convite, Nestor. Um abraço. Obrigado, chefe. Até a Sucesso próxima. a vocês.